Gente, passei na banca de qualificação. E agora? Eu sou a Mali e no Diário de uma Doutoranda de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o que a gente faz com o projeto depois que a gente passa. Olá, acadêmicos, tudo bem? Olha, eu vejo muita gente conversando, falando sobre isso nas redes sociais e às vezes até fazendo buscas no Google para ver como se sair muito bem na banca de qualificação. Mas o pessoal às vezes esquece de olhar, de pesquisar o que a gente faz depois da banca de qualificação. Tá, e eu passei. E agora, o que eu faço com o meu projeto? Tem algumas pessoas que eu já vi até falando que tem que rasgar, colocar fora e começar tudo de novo. E não, gente, não! O projeto de pesquisa, ele é a primeira etapa do teu trabalho, da tua pesquisa. Depois da banca de qualificação, a gente vai para a segunda etapa. E o projeto não precisa colocar fora, não. Você vai trabalhar em cima daquilo que você planejou. Por isso mesmo que quanto melhor for o nosso projeto de pesquisa, mais tranquila vai ser essa segunda etapa de coleta e análise de dados. Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre como eu estou fazendo agora com o meu projeto que já foi qualificado. Vou deixar um videozinho aqui contando como foi um pouquinho essa banca de qualificação, como é que foi esse processo e quais foram as contribuições dos professores. E aí agora eu estou em outro processo, né? Eu peguei o meu projeto e a primeira coisa que eu fiz foi falar com a minha orientadora. Falar sobre os pontos que os professores comentaram na banca e quais são as sugestões que a gente vai adotar e quais são as sugestões que a gente não vai adotar. Sim, você entendeu direito, não precisa voltar ao vídeo, é isso mesmo que eu falei. Eu falei com ela sobre as sugestões que a gente vai adotar e as sugestões que a gente não vai adotar. Sim, pessoal, são sugestões. Não necessariamente a gente precisa adotar todas as sugestões que os professores da banca fizeram durante a banca de qualificação. Você pode conversar com o seu orientador e ver o que está mais alinhado com a pesquisa que vocês estão desenvolvendo e o que não se encaixa tanto com a pesquisa que vocês estão desenvolvendo. Por outro lado, você também precisa estar aberto a essas ideias, porque querendo ou não, os professores da banca são mais experientes que você e eles têm um olhar de fora da pesquisa. Às vezes você e seu orientador leram tantas vezes o projeto que alguma coisa passa desapercebida. Então esses professores eles podem mostrar para vocês alguns pontos que vocês deixaram passar. Então vocês podem sim conversar e ver quais são as contribuições que são relevantes para o trabalho, que precisam ser adotadas e quais são as contribuições que de repente não se encaixam na pesquisa que vocês estão desenvolvendo. E foi isso que eu fiz com a minha orientadora antes dela sair de férias. A gente já listou todas as contribuições que a gente vai adotar e quais são as alterações que a gente vai fazer no projeto para que eu possa então partir para a coleta de dados. E aí, nessa parte, é bem importante que você tente colocar em prática, então, o que você planejou lá no projeto. De novo, eu vejo muita gente falando, agora eu preciso colocar fora tudo que eu fiz e começar tudo de novo. Não! Vai lá no método, vê tudo que você prometeu, né, que você ia fazer, que você ia colocar em prática, que você planejou e vai e coloca em prática. Então, se você tinha uma abordagem quantitativa, tinha planejado fazer uma abordagem quantitativa e pretendia fazer, por exemplo, um questionário online, agora está na hora de montar o questionário online e enviar para os participantes. Se você, por acaso, ia fazer uma abordagem, planejou fazer uma abordagem qualitativa com estudo de caso, com entrevistas, que é o meu caso, no segundo artigo da minha tese, do meu projeto de tese, agora a gente tem que partir, então, para entrar em contato com essas pessoas para poder marcar uma entrevista, que é o que eu vou fazer agora, né? Eu vou começar a entrar em contato com as pessoas, com os participantes da minha pesquisa para ver, marcar horário para poder entrevistá-los, né? Uma outra coisa interessante que você precisa levar em consideração e até questionar o seu orientador sobre isso é se o teu programa de pesquisa, se a tua pesquisa precisa ser passada ou precisa ser enviada para um comitê de ética, né? Cada programa tem uma regulamentação específica e você precisa se informar porque em alguns momentos, alguns tipos de pesquisa precisam passar então por comitê de ética e você precisa então ajustar o projeto e enviar para o comitê de ética se você não fez isso ainda. E aí, eu preciso escrever a dissertação, a tese do zero, depois que eu passei pela banca de qualificação? Não!
salva uma cópia nova desse teu projeto e começa a trabalhar em cima depois da tua banca. Você agora, nesse mesmo projeto, você vai acrescentar algumas coisas, como por exemplo, a análise dos resultados, as discussões e as considerações finais. Você também vai precisar fazer algumas alterações na revisão de literatura, ou referencial teórico, seja lá o nome que você deu para o seu capítulo, onde tinha a literatura, você vai precisar de repente trazer alguma literatura mais recente. Veja bem, se você qualificou um ano antes de você defender, teve um ano ali de gap que teve artigos publicados e você não acrescentou na tua revisão de literatura. Da mesma forma, você vai ter que fazer algumas alterações no texto do teu capítulo de método, porque no teu projeto provavelmente você escreveu no futuro, vamos fazer isso, ou pretende-se fazer isso, se foi em terceira pessoa, e agora se você já fez ou vai aplicar, depois desse tempo você já vai ter aplicado, então você vai escrever no passado. E são basicamente essas grandes modificações que você vai fazer do teu projeto para o teu trabalho final, que é o que eu vou fazer também, porque o meu projeto já tinha até o segundo e o terceiro artigo escritos, a introdução, o referencial teórico e o método. Agora eu vou ajustar algumas coisas para incluir a análise e discussões dos resultados de cada artigo que eu tinha proposto no meu projeto. Então, simples assim, não tem monstro de 7 cabeças aí, nada, é partir então para colocar em prática aquilo que a gente planejou no projeto de pesquisa, é bem tranquilo, né? E se você quiser um modelo para poder colocar o teu trabalho num Word, por exemplo, que já está organizadinho com tudo que precisa ter numa dissertação, uma tese, eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo para você baixar um modelinho que a gente preparou especialmente para você. Se você ainda não baixou, corre lá, baixa, que é de graça, tá, pessoal? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre como está sendo esse processo e o que você precisa fazer depois de passar pela banca de qualificação, acesse o nosso blog, eu vou deixar o link aqui embaixo também, que lá tem muito mais conteúdo sobre esse e outros assuntos. E a gente se encontra então num próximo vídeo que eu venho contar todas as novidades, o que está acontecendo no meu doutorado aqui em Diário de uma Doutoranda. Até!